Nesse segundo vídeo de criando formas geométricas, eu vou mostrar para vocês algumas outras propriedades dessa ferramenta aqui no Illustrator e alguns atalhos. Bom, eu vou vir aqui no Rectangle Tool e eu vou selecionar a minha ferramenta. Está selecionado. Eu tinha mostrado para vocês que eu consigo criar essa forma clicando com o mouse dentro da Artboard e arrastando a minha forma no tamanho que eu desejar. Só que existe outra maneira de você fazer isso. Como? Eu já selecionei aqui a minha ferramenta. Se eu der um clique dentro da Artboard, ela vai abrir essa aba de Rectangle, onde eu tenho o Widget e o Height, que é a minha largura e a altura da minha forma. E aqui do lado, eu tenho o Constraint. O meu Constraint está selecionado. O que ele vai fazer? Se eu mudar qualquer uma dessas medidas, eu vou mudar aqui a da largura e vou colocar 400. Você pode perceber que a minha altura já mudou sozinha. Por quê? O Constraint vai fazer com que a medida seja proporcional. Então, se eu mudar aqui a altura, quero que tenha 600, ela já vai mudar a minha largura proporcionalmente. Então, não importa se você mudar a altura ou a largura, que se o Constraint estiver selecionado, ele vai fazer essa questão proporcional. Eu vou dar um OK aqui e ele já vai criar a minha forma na medida que eu tinha pré-selecionado. Bom, outras especificações que eu vou mostrar para vocês é aqui na parte de cima. Essa parte aqui eu consigo mudar também a medida do meu retângulo, o widget e o height, com o constraint aplicado ou não. E aqui eu tenho o posicionamento da minha forma no eixo X e Y. Se eu vim aqui, eu estou com esse número aqui, que é a medida onde está a minha forma no eixo X. Se eu selecionar, apagar e digitar outro número e der um Enter, ele vai posicionar a minha forma de novo no eixo onde eu escolhi. E isso funciona tanto para o eixo X quanto para o Y. Vou apagar aqui o eixo Y e escolher outra medida. Você pode ver que ele já mudou automaticamente. E aqui do lado eu também vou ter a medida da minha forma, que é o Height e o Widget, que eu consigo mudar a qualquer momento. Eu posso vir aqui e aumentar a minha forma, ou vir aqui e diminuir. E aqui você consegue aumentar, então, a largura e a altura do seu objeto. Pode ser tanto por aqui ou por aqui. Aqui você muda a altura, que é o Height, e aqui você muda a largura, que é o Widget. Bom, vou mostrar para vocês agora como isso também se aplica nas outras formas. Eu vou dar um delete nessa minha forma e vou para Rectangle Tool. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima para abrir minha aba e selecionar a Rectangle Tool. Se eu der um clique em cima da Artboard, ele vai abrir essa minha aba, onde eu também consigo escolher o Widget e o Height, que é a largura e a altura. Consigo marcar a opção do Constraint, que é para poder fazer com que essas medidas sejam proporcional. E aqui embaixo, eu consigo escolher o tamanho do raio do arredondamento mesmo da minha forma. Então, aqui ele está com 50 pixels. Se eu quiser vir aqui, apagar e escolher 30 e dar um OK, ele já vai criar minha forma naquelas medidas e com o tamanho que eu escolhi de arredondamento. Só que você consegue mudar isso. Você pode perceber que aqui a minha forma está selecionada e dentro dela eu tenho essas 4 bolinhas. Se eu clicar em qualquer uma delas e puxar para dentro, eu mudo o tamanho da minha borda arredondada. Então, eu consigo deixar ela mais arredondada. Se você puxar bastante, você pode perceber que ela vai formar uma elipse. E depois, se você quiser fazer com que ela volte ao normal, você pode clicar em cima dessa bolinha e arrastar para o sentido para cima. E aí ela vai mudar e eu consigo aqui, então, controlar o arredondamento da minha forma. E se você quiser, a hora que você criar uma forma que não tem borda arredondada, que é o Rectangle Tool, a primeira que a gente viu nesse vídeo, ela também aparece essas bolinhas. Você pode clicar, puxar para dentro que ela vai arredondar. E aqui em cima, essas propriedades vão funcionar da mesma maneira. Eu consigo aqui mudar, então, o tamanho da altura e largura da minha forma. E aqui, você pode perceber que eu tenho como se fosse o corner, como se fosse não, é o corner type, que é o tamanho desse arredondamento. Eu consigo mudar ele aqui também. Se eu clicar nessa setinha aqui de cima, você pode ver que ela vai arredondar mais a minha forma. Se eu clicar na setinha de baixo, ela vai ir tirando o arredondamento. Aqui eu consigo controlar novamente o posicionamento no eixo X ou Y. É só deletar aqui esse número e escolher 1. E aqui do lado também eu consigo mudar
a altura e largura da minha forma com a opção do Constrain também. Vou deletar então aqui, para mostrar para vocês que isso também funciona com a ferramenta de Ellipse Tool. Se eu selecionar ela aqui e der um clique dentro da minha artboard, ela vai abrir essa aba, onde eu consigo escolher o widget e o height dela com a opção de marcar o Constrain ou não. Então aqui vou dar um OK, ela criou a minha forma e a parte de cima aqui vai funcionar da mesma maneira. Eu consigo controlar o posicionamento no eixo X e Y e a altura e largura dela, da minha forma, com a opção do Constrain ou sem a opção do Constrain. Vou deletar então, apertando Delete a minha forma. Vou clicar com o botão direito aqui na minha ferramenta para poder abrir essa janela. E eu vou mostrar agora para vocês a polígono. Eu vou selecionar ela, vou dar um clique dentro da minha artboard e ela vai abrir essa aba, onde eu consigo escolher o tamanho dela aqui também e quantos lados essa forma vai ter. Então aqui você pode ver que ela está selecionado 13. Se eu quiser que tenha mais lados, é só clicar na setinha aqui para cima, que ela vai aumentando, ou clicar na setinha de baixo, que ela vai diminuindo, ou simplesmente selecionar aqui, apagar e escolher a quantidade de lados que eu quero. Vou aumentar aqui o tamanho da minha forma, vou colocar aqui 150 pixels e vou dar um OK. Ele já vai dar minha forma com 150 pixels de tamanho e com 10 lados, que foi o que eu tinha selecionado antes. E aqui na parte de cima, ela vai funcionar da mesma maneira. Eu consigo trocar o posicionamento X e Y, o tamanho da minha forma com a opção do Constrain ou não. E se eu quiser aumentar o número de lados dessa forma, é só clicar aqui no Shape, clicar nessa bolinha e mudar a quantidade de lados que a minha forma vai ter. E por último, deixa eu deletar aqui a minha forma, a gente vai ver que isso também se aplica para a ferramenta da Star Tool. Vou dar um botão direito aqui, selecionar Star Tool, vim para a minha artboard e vou dar um clique na minha artboard. Ela vai abrir a minha janela, a minha aba, onde eu consigo controlar o tamanho da minha estrela e aqui embaixo eu consigo escolher o número de pontas que ela vai ter. Eu posso selecionar aqui nessa caixinha e digitar o número que eu quiser, ou vir aqui do lado, clicar na setinha para cima para poder aumentar, ou na setinha de baixo para poder diminuir. Então vamos supor que eu quero que a minha estrela tenha 7 lados. É só eu dar OK, ela vai criar aqui, ela vai ter 7 lados não, desculpa, 7 pontas. E na parte aqui de cima, eu consigo controlar as mesmas coisas. Eu consigo mudar o posicionamento dela no eixo X e Y, ou mudar o tamanho dela na largura ou na altura, podendo optar pela opção do Constrain, que vai mudar essa medida proporcionalmente.